Aleluia, graça e paz, meus irmãos. Quantos estão felizes aqui essa noite? Então eu vim aqui essa noite dizer que há um decreto de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Se você veio aqui essa noite em busca de uma resposta, de encontrar o seu Senhor e buscar uma resposta para as suas causas, para a sua família, você veio ao lugar certo. Para não demorar, porque o tempo é curto, abram a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Tem alguém que está nos visitando aqui essa noite? É a primeira vez que está vindo aqui? Tem algum visitante? Não? Amém. E diz assim: os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Pula para o capítulo 2. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, pula para o capítulo 3, versículo de número 8. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pula para o versículo 14. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, eis aqui a tua palavra e aquilo que o Senhor colocou, Pai, ao meu coração. Que nesta hora, Senhor, o Senhor cresça, o Senhor apareça, o Senhor faça acontecer os seus sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Porque, Deus, eu declaro a minha total dependência, a nossa total dependência do Senhor. Estamos aqui por causa de Ti, por amor de Ti, porque queremos Te conhecer mais, porque queremos aprender mais de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, conduz tudo conforme lhe apraz. Toca nos corações, cura, sara, restaura, liberta, transforma. Faz tudo conforme o Senhor quiser, porque nós declaramos que nós dependemos e necessitamos do Senhor. Aleluia. Podeis assentar. Queridos, é uma passagem muito conhecida, porque aqui vai falar da história de Moisés. A história de um libertador. O livro de Êxodo, ele é uma continuação do livro de Gênesis. Aqui já se passa quase 200 anos da morte de José. E reina agora no Egito um faraó chamado Amoses. Esse faraó, ele vai inserir no Egito a sua 13ª dinastia. E ele era tão voraz, era tão cruel, que todos os outros líderes, todos os outros governantes que ali estavam, que faziam parte do reinado do Egito, ele expulsou um a um, porque ele queria o poder só para ele. Ele queria ser o único no meio daquela nação. E a palavra vai nos dizer, a história vai contar que ele consegue isso. Só que ele começa a olhar para um povo que entrou por intermédio de José e Jacó no Egito, com 70 pessoas. E nessa época, 200 anos depois, já eram quase mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, quando ele olhava para o seu povo e quando ele olhava para os hebreus, ele ficava assustado. Ele dizia, está muito alto o meu microfone. Ele dizia que os hebreus eram muito numerosos. Começou a gerar nele um temor, um medo de que os hebreus pudessem fazer uma revolução e assumir o poder, e assumir o trono. Aí o que é que ele faz? Ele chama os seus líderes, ele chama as cabeças pensantes do seu reino, e diz assim, vamos fazer alguma coisa, porque eu preciso parar o crescimento desse povo. Aí o que é que eles decidem? Eles decidem chamar os inspetores de obras,
para aumentar a carga de trabalho, para fazer com que a jornada de trabalho dos hebreus fossem cruéis, que fosse mais difícil, fosse mais doloroso, que eles não tivessem tempo de chegar em casa e ter um momento de relacionamento com a sua família, que eles não pudessem pensar em fazer outra coisa a não ser querer descansar. Então eles agem com essa crueldade, eles aumentam a carga de trabalho, eles escravizam de uma forma cruel o povo. Só que, queridos, o que esse faraó não entendia é que havia uma promessa designada sobre o povo hebreu lá em Adão, quando Deus vai dizer assim, ó: crescei, multiplicai-se, se multipliquem, povoem a terra. Era uma promessa de fertilidade, de crescimento, que o Deus Todo-Poderoso havia deliberado sobre o seu povo. E isso ele não compreendia, porque a história vai dizer que ele não se lembra de José, do período que José governou o Egito. Ele não se lembra. Então ele entra em parafuso. Só que quanto mais batia, quanto mais castigava, quanto mais aprisionava, quanto mais maltratava aquele povo, o povo crescia, o povo se fortalecia. E eu quero já profetizar na sua vida: quanto mais lhe pisarem, lhe maltratarem, lhe perseguirem, lhe judiarem, se é pelo amor de Cristo, pode ter certeza, você não para, você continua crescendo, você continuará desenvolvendo. Porque há uma promessa sobre as nossas vidas. E essa promessa não falha, ela não volta vazia. Aleluia! Aleluia, aleluia. E aí ele entra em parafuso. Aumentei a carga de trabalho, estou pressionando esse povo e eles não param de crescer. O que é que eu vou fazer agora? Aí ele se reúne de novo com a sua cúpula. Ele diz assim, ó: vamos chamar as duas parteiras do povo hebreu. Eu vou dar uma ordem a elas: todo menino que nascer, mata. Só deixa as meninas viverem. As parteiras se chamavam Cifra e Pua. Então ela vai obedecer, entre aspas, a ordem do rei, do faraó, porque a palavra vai dizer que elas temiam a Deus. E quando o faraó lhe dá ordem, as coisas continuam crescendo. Quando o inimigo dá uma ordem para paralisar aquele que Deus escolheu para crescer, não adianta. Sabe por quê? Porque está escrito que as parteiras, elas temiam ao Deus de Israel. E porque elas temiam o Deus de Israel, ela não obedeceu o decreto de Faraó, porque elas entendiam que maior era aquele que havia estado com aquele povo. Maior era o Deus daquele povo, não era Faraó. Aí eu quero lhe dizer, sabe o quê? Todas as vezes que quiserem pegar você, o seu projeto, o seu sonho, a sua trajetória, e colocar alguém para matar você, toda vez que o inimigo quiser matar os seus sonhos, matar os seus projetos, esse canal que o inimigo está usando para querer paralisar você, para querer matar os seus sonhos, os seus projetos, é um canal de bênção para te manter vivo. É um canal de bênção para te manter de pé. É um canal de bênção para lhe guardar, para você chegar ao lugar que Deus projetou para a sua vida. Mas ainda tem mais. Faraó, ele vê que o povo continua crescendo, aí ele vai fazer assim: chama essas parteiras aqui. E aí ele vai indagar elas: por quê? Por que vocês não cumpriram aquilo que eu ordenei a vocês? Por que vocês não me obedeceram? Aí elas vão dizer assim, ó: Faraó, o problema é que quando a gente chega, as hebreias já pariram. O problema é que as hebreias são mais fortes do que as egípcias. O problema é que a gente não consegue chegar a tempo para cumprir aquilo que você mandou. Aí você não entende de onde vem a sua força.
Existe um Deus que declarou uma palavra de vitória, um decreto sobre a sua vida, que toda vez que o inimigo pensa que vai te parar, que vai te destruir, que vai te paralisar, você ressurge com mais força, com mais gana, com mais vigor, com mais ousadia. E a palavra vai dizer que aqueles que o inimigo estava querendo usar como instrumento para matar os seus sonhos, os seus projetos, Deus vai honrar eles também, porque elas constituem família, as duas parteiras. E é enfática a palavra em dizer que elas temiam o Senhor. Aí Faraó, não contente, ele vai dizer: então agora eu tenho que ser mais drástico. Eu sou a Moses, eu sou o cruel. Eu venço qualquer batalha, qualquer guerra, e eu não vou me curvar diante de um povo desse. São as minhas conjecturas. Aí ele vai fazer assim, ó. Ele solta um decreto em todo o Egito: todo filho de hebreia, homem que nascer, pega e joga no Nilo. As meninas deixem quem vivam, mas os meninos jogam no Nilo. Ele queria exterminar. Sabe por quê, querido? Ele sabia que havia a promessa de que viria um que ia libertar o povo. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14, você vai ver Deus falando com Abraão: olha, Abraão, tem uma terra preparada. O povo vai ficar 400 anos escravo, mas vai ter um que vai libertar esse povo. Vai ter um que vai fazer esse povo ser conduzido até o deserto para me adorar. Ou seja, em Gênesis 15, Deus já havia profetizado sobre Moisés. E assim conosco, quando ele fala que nós, como era substância informe, ele já havia escrito a nossa história. Ele já havia preparado um projeto para as nossas vidas. Ele já havia dito quem nós somos e que nós estaríamos aqui essa noite. E ele solta o decreto. E quando ele solta esse decreto, querido, o diabo ele não conhece, ele não sabe discernir o tempo. O tempo do propósito e a promessa de Deus se cobrir na sua vida. Por isso que ele fica atirando no escuro para tudo quanto é lado para tentar lhe parar. Porque se ele soubesse quem era e quando era o tempo, ele ia direto em Moisés, ele ia bater na casa de Arão e Joquebede e dizer: o menino é esse, vou matar. Por isso que ele quer matar todo mundo. Porque ele não conhece. Ele atira no escuro. Aleluia. E aí, a palavra é tão linda que Arão, ele é o sexto, desde Adão, no sacerdócio, na condução de um povo. Aí vai juntar com a mulher da tribo de Levi também, que se chama Joquebede. E essa mulher é fantástica. Joquebede é fantástica, porque a palavra vai dizer que eles vão ter um menino. E o menino era saudável, o menino era formoso. Flávio Josefo vai dizer que Moisés era tão lindo, tão formoso, que todas as pessoas que quando o viam, entravam em estado de choque. Tamanho a beleza, tamanho o desenvolvimento de Moisés. Aí, a palavra vai dizer que eles guardam o menino por 3 meses. Imagine só, como é para uma família: Arão, Joquebede, Arão e Miriam, guardando um recém-nascido dentro de sua casa com soldados passando pela porta. Um decreto vigorando em todo o reino. Vendo todos os dias outras famílias chorando, padecendo pela perda do filho. E eles ficam ali 3 meses cuidando, guardando o menino. E é isso que nós precisamos entender. A primeira coisa que eu vou falar com vocês aqui essa noite: aquilo que Deus está fazendo você gerar para Ele, é preciso ter cuidado. Você não pode tratar de qualquer maneira, você não pode tratar de qualquer jeito. Porque Joquebede, ela não gerou para ela, ela gerou para Deus. E nesses 3 primeiros meses ela não entendia isso.
só queria guardar o menino. Só que a palavra vai dizer que chega um tempo que não tem como mais guardar. A criança chora, a criança quer amamentar, a criança quer fazer alguma coisa, está com cólica. Assim é um neném, assim é um recém-nascido. É assim um recém-nascido. E eles faziam de tudo para tentar conter as ações do menino. Só que chega um tempo que não pode mais, eles não conseguem. Aí Joquebede vai preparar um cesto, vai preparar uma estrutura. Eu não vou me prender no cesto, porque esse não é o foco. Mas Joquebede entende, esse menino não foi meu. Esse menino eu gerei, mas ele não é meu. Existe alguém que falou desse menino há anos atrás, há centenas de anos atrás. Eu estou entendendo qual é o propósito. E queridos, o ponto-chave dessa mensagem nessa noite é necessário a gente abrir mão do menino. Esse menino pode ser seu filho. Esse menino pode ser seu marido. Esse menino pode ser uma porta de emprego. Esse menino pode ser um sonho, um projeto. Esse menino pode ser aquilo que você coloca no altar todos os dias e deixa Deus de lado. E Joquebede entende o tamanho da responsabilidade que estava sobre ela. E ela decide abrir mão. Entenda que abrir mão não é abandonar. Abrir mão não é deixar de lado. Porque às vezes a gente desiste de algumas batalhas, a gente desiste de alguns sonhos, mas a gente não sai do controle. A gente deixa ali guardado, mas a gente não quer que ninguém mexa. A gente não quer que ninguém toque. A gente não quer que ninguém fale. Porque o mais importante para a gente é ter o controle. O mais importante para a gente é estar no poder. Aí Joquebede faz assim: não. Eu não posso segurar esse menino mais aqui comigo. Porque quando eu retenho aquilo que Deus está me dando para gerar, eu sou instrumento de morte. Porque se Joquebede segurasse o menino por mais um dia, ele poderia ser morto. Ele poderia ser morto. Então abra mão. Mas abrir mão não é deixar de cuidar. Abrir mão não é deixar de zelar. Abrir mão não é deixar de orar, de interceder. Joquebede, ela prepara tudo e entrega ele nas mãos do Senhor. Ela não entrega de qualquer jeito. Porque se fosse para entregar de qualquer jeito, ela não fazia um cesto tão ornamentado, tão estruturado. Era simples, era só passar para o outro lado, para alguma outra pessoa. Só que Joquebede também, ela tem uma estratégia perfeita, que ela vai usar de intercessão. Ela vai pegar o menino e vai soltar o menino no rio. Mas ela vai dizer: Miriam, fica de olho. Miriam, não tira os olhos do menino. Por onde esse cesto com seu irmão passar, você vai acompanhar. Fica atento ao que vai acontecer. Em outras palavras, quando você abre mão e entrega o projeto, o sonho nas mãos de Deus, você não deixa de orar. Você entregou, mas você está ali dizendo: Senhor, te entreguei, mas eu creio que vai voltar para as minhas mãos. Eu creio que vai chegar para mim transformado. O mundo aí fora é o palco, o plano ideal para o inimigo querer matar o menino. Só que Deus é tão habilidoso que esse mesmo mundo aí fora, que está muitas vezes com o filho, com o marido, com a causa na justiça, com a porta de emprego, está ali dizendo: eu vou matar, ela não vai conseguir, ela não vai alcançar. Deus está dizendo assim: é nesse mesmo lugar que ele vai crescer, que ele vai ganhar estrutura, que ele vai adquirir ferramentas e vai voltar para você desfrutar da promessa que eu gerei sobre o menino. Ou seja, se o filho está lá fora, continua orando.
Porque o papel de Miriam na oração de Joquebede é quando nós estamos aqui e o filho está lá fora. É Deus diz você orando, é Deus colocando alguém para dizer Jesus te ama. É uma vaga de emprego que está em uma empresa e você colocou o seu currículo lá. Aí Deus vai pegar alguém e vai dizer assim, ó, epa, é esse daqui que vai ser escolhido. Por quê? Porque você tirou isso do trono, do altar, que era de Deus, e colocou Deus no devido lugar que Ele tem que estar. Isso é abrir mão. Essa foi a estratégia de Joquebede com Miriam, uma intercessora. Por quê? Porque quando a filha de Faraó e as suas servas descem para se banhar no rio, e elas avistam aquele cesto, Miriam pensou 2 vezes. Está escrito. Logo quando elas pegaram o cesto e a filha de Faraó reconhece que é um hebreu, Miriam, opa, conheço. Realmente é um hebreu. Só que, deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Todas as mulheres, inclusive a filha de Faraó que estavam ali, elas não podiam dar de alimento para o menino. Elas poderiam até ter uma estrutura de leite no seu peito. Algumas poderiam estar ali até amamentando seus filhos em casa. Mas entenda que o menino, ele não aceita qualquer coisa. Ele conhecia de um alimento que vinha direto da sua mãe, um alimento trazido da raiz do seu povo. Aí Miriam, antes de suprir qualquer outro pensamento na cabeça da filha de Faraó, ela vai dizer, quer que eu traga alguém para cuidar do menino? É a estratégia. Aqui conjecturo eu, Joquebede está em casa, com Arão, orando, buscando do Senhor. Eu te entreguei, eu sei que o Senhor vai cuidar. Por isso, Senhor, cuida do menino, cuida do menino, cuida do menino. Aí Deus está de lá dizendo, minha filha, você apresentou, você colocou ele aos meus cuidados, sobre a minha direção. Agora eu vou mostrar a minha fidelidade. Você pode não estar vendo nada, Joquebede, mas a notícia vai chegar, que o menino vai voltar para você. E o menino volta, porque Miriam traz Joquebede para cuidar do menino. E ela ainda recebe por isso. Ela ainda recebe alguns ganhos por isso. E a palavra vai dizer que o menino vai passar um certo período aos cuidados de Joquebede. E esse período, eu quero lhe dizer que é culto da família. Cadê as roupas? Cadê as fotos? Cadê os contratos? Cadê? Enquanto o menino voltou para Joquebede para ela cuidar, ela sabia que havia um tempo determinado. Ela enrustiu, ela colocou dentro do menino toda a essência do Deus vivo. Ela colocou dentro daquele menino toda a cultura do seu povo. Ainda que fosse uma criança, ainda que fosse apenas um menino, ela lançou de sabedoria toda a base, todo o alicerce na vida daquele menino. E porque o propósito não era dela, ela não pôde colocar o nome. Até o capítulo 3, se eu não estiver enganado, é apenas um menino. Ele só ganha o nome quando ele vem para a mão da filha de Faraó. Por quê? Porque era propósito de Deus que assim fosse. Aquilo que ela gerou, já disse no começo, não foi para ela, e ela entendeu isso. Por isso que ela abriu mão. Por isso que ela deixou o menino ir. E quando o menino retorna para as mãos da filha de Faraó, ela vai dar o nome de Moisés. Aí na tradução do egípcia vai dizer que nasceu. Alguns faraós ele recebe essa etimologia após o seu nome. Nasceu o faraó tal, nasceu o faraó tal. Quando você vai pegar, arrumar a tradução original hebraica, vai dizer aquele que foi tirado das águas.
E aquele que foi tirado das águas, agora ele vai passar 40 anos sendo educado, sendo doutrinado, aprendendo coisas que ele não aprenderia com o povo hebreu. Sabe por quê? Eu vou trazer à luz a pregação de pastor Ané, agora recente. Moisés, ele não poderia libertar o povo com mente de escravo. E repare que Deus não coloca qualquer egípcia para cuidar dele, é a filha do rei. Ou seja, ele vai ser cuidado, treinado, alicerçado pela linha sacerdotal real do Egito. Ele não vai para qualquer lugar. Ele vai para o lugar certo, para adquirir as características certas. Moisés se torna um grande guerreiro. Um grande guerreiro. Só que continua o desespero de Amós, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele está vendo que o povo está crescendo, que o povo ainda está desenvolvendo. E agora vem esse tal de Moisés. Flávio Joséfo vai dizer que quando a sua filha apresenta um menino a ele, ele fica tão encantado que ele não sabe o que fazer. Os seus líderes estão assim para ele: é o menino, é aquela profecia lá em Gênesis 15. Olha só esse menino que vai libertar o povo aqui do Egito. E ele não liga para isso. A história vai dizer, segundo Flávio Joséfo, que Faraó ele ficou com o coração tão cheio de amor por aquele menino, que ele simplesmente libera de novo para a mãe e não faz nada. Só que, queridos, Moisés, por mais que ele aprendesse tudo que ele aprendeu no Egito, já havia um alicerce colocado dentro dele. Aí, certo dia, ele vai visitar a sua mãe. Certo dia, ele vai visitar a sua mãe. Ele vai visitar os seus irmãos. E no meio do caminho, ele vê um egípcio espancando um hebreu. Ele vê o tamanho do sofrimento que o povo estava passando, que o povo estava sendo aprisionado, que o povo estava sendo escravizado. E começa a brotar dentro de Moisés a essência de um hebreu. Só que ele tem a essência de um hebreu com a roupagem de egípcio. Então ele vai usar da sua força humana aquilo que ele aprendeu a ser no Egito, um guerreiro. Ele vai e mata o egípcio e segue seu caminho. Quando ele volta, tem 2 hebreus lá brigando, discutindo. Aí ele vai interferir na discussão. Aí os hebreus vão virar para ele: por acaso quem constituiu você juiz ou autoridade sobre nós? Por acaso está esquecido do que você fez outro dia aqui? Você vai fazer a mesma coisa com a gente? E a palavra vai dizer que Moisés se enche de temor, que caia no ouvido de Faraó essa notícia e ele seja morto. E dali mesmo ele foge para o deserto. Só que tudo isso estava no script de Deus. Tudo isso estava no projeto de Deus para a vida de Moisés. Era necessário que essas coisas acontecessem, porque o Espírito de Deus guiou Moisés diretamente para as terras de Midian, onde havia um sacerdote chamado Reuel ou Jetro. E ali a palavra vai dizer que era um lugar no meio de toda aquela região que se adorava ainda um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso. O Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E ele vai parar no poço. Ele é retirado das águas, e quando ele foge do inimigo, ele vai parar no lugar onde tem uma semente de Abraão, porque assim é denominado a terra de Midian. Aquele povo era uma semente de Abraão, uma semente daquele o qual Deus profetizou lá atrás, há mais de 200 anos. E ele vai começar a perder toda a sua estrutura egípcia, porque Jetro vai pegar ele e vai dizer: Moisés, você agora vai deixar de ser um guerreiro. Você agora não vai precisar mais usar a espada, usar lança, usar escudo. Você agora, Moisés, vai aprender a apacentar. Você vai pastorear ovelhas. Você vai aprender o ofício mais honrado no meio do povo hebreu. E Estevão vai dizer no capítulo 7 que Moisés ele fica 40 anos com Jetro. Foram 40 anos onde ele teve que desconstruir tudo aquilo que estava por cima do alicerce hebreu que a sua mãe havia
projetado sobre ele. E certo dia Moisés ele vai parar no pé do Monte Horebe apacentando as ovelhas. E ali, para acelerar, que o tempo já está estourando. Começou atrasado também, né? Vamos lá. Deus se apresenta para ele no meio de uma sarça. E para ser bem rápido, quando Moisés vê aquela sarça, ele fica curioso. E Deus vai chamar ele no meio daquela sarça. E Moisés, ele vai dizer: eis-me aqui. Aí Deus vai dizer para ele assim: olha, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar que você está pisando aqui é terra santa. Em outras palavras, é Deus dizendo para ele: Moisés, até aqui o dia de hoje, as pessoas se curvavam diante de ti, por causa que você era de uma linhagem egípcia real. Mas agora você vai aprender que é se curvando diante de mim que as coisas vão acontecer na sua vida. Você vai entender, Moisés, que as suas espadas, as suas técnicas que você aprendeu lá, não vai te servir agora mais como sustento para a jornada que eu projetei na sua vida. Agora você vai levantar as mãos e eu vou fazer acontecer. Agora você vai estender um cajado e eu vou fender as águas. Agora eu vou fazer coisas sobrenaturais através de você, sem que você precise, Moisés, pegar numa espada. E ele vai dizer: mas Senhor, o que é que eu vou fazer? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou me apresentar lá diante de Faraó? Aí Deus vai dizer para ele assim: ó, Moisés, o que importa é que eu sou contigo. O que importa é que eu sou contigo. O que importa nessa situação que você está passando é que Deus é contigo. O que importa é que se o projeto você já entregou nas mãos do Senhor e ainda não aconteceu, continua esperando que você vai passar o que for, você vai enfrentar o que for e Deus é contigo. E aí ele vai dizer: mas ainda assim eu aprendi lá no Egito que tem que dar nome aos deuses, tem que dar nome, tem que dar referência. O que é que eu vou dizer para esse povo? O que é que eu vou falar? Aí Deus vai ser direto com ele e dizer assim: Moisés, eu sou o que sou. Aí a tradução original vai dizer: olha, eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja. Aí eu quero lhe dizer, para encerrar, você já entregou o seu projeto nas mãos do Senhor? Tem áreas na sua vida que ainda estão sob o seu controle, sob a sua posse. E Deus está dizendo assim: eu quero entrar, eu quero operar, eu preciso entrar nessa área, eu preciso mostrar a você que eu posso realizar aquilo que você já desacreditou, que eu posso transformar a história de uma família, que eu posso abrir essa porta que você tanto precisa. Mas eu preciso ser tudo em você primeiro. E quando você colocar tudo isso diante de mim, quando você abrir mão da sua vontade, do seu eu, e deixar eu entrar nessa luta, nessa batalha com você, tudo que você precisar para vencer essa guerra, eu sou. Tudo que você necessitar para conquistar, eu sou. Tudo que você precisa, entenda, nada aí fora vai suprir essa necessidade de Deus que é em nosso ser. Se coloque de pé. Joquebede usou de estratégia. Ela abriu mão do menino, mas ela não deixou de interceder. Ela não deixou de fazer a parte dela. E talvez você chegou aqui e você está segurando coisas na sua vida. Tem áreas na sua vida que Deus não consegue entrar, que Deus não tem acesso. E você está vendo definhar, você está vendo, sabe, minguar, escapar por suas mãos. Porque quando a gente segura aquilo que é para colocar na mão de Deus, a gente vai acabar matando o projeto. E a gente se frustra. Então eu não sei qual é a sua área, eu não sei o que você chegou aqui. É culto da família. Eu não sei se é um marido, eu não sei se é um filho. Você sabe o que você precisa entregar ao Senhor. Mas não é só entregar, é abrir mão. Não é só abrir mão, é continuar intercedendo e crendo que quando você coloca nos pés do Senhor, uma hora Ele vai voltar. E por isso eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está aqui essa noite, você que está assistindo em casa.
que você já desistiu de algum sonho, de algum projeto, que você não tem acreditado mais nas promessas que Deus falou a seu respeito, que você vê tanto problema dentro de casa, que você vê tanta dificuldade na sua vida, que você vê tantos empecilhos diante de você, para você alcançar aquilo que você almeja, que você planeja. E Deus está dizendo para você essa noite, eu vim aqui essa noite para dizer para você, que se você escolher abrir mão, entregar nas mãos do Senhor, Ele vai suprir toda essa demanda. Não vai haver ausência de nada, não vai haver falta de nada, tudo será suprido. Deus, eu cumpri, Pai, aquilo que o Senhor falou, Pai. Eu fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E eu sei que o Espírito Santo é quem convence, é quem faz, Pai, a obra. É o Senhor quem inclina o coração do homem para onde quer. Por isso, Pai, pessoas que entraram aqui ou que estão assistindo essa ministração, Senhor, que sejam tocadas nessa hora, que elas deem acesso, deem liberdade para o Senhor entrar, para o Senhor agir, para o Senhor operar, para o Senhor fazer o teu sobrenatural, para o Senhor mostrar a tua fidelidade, para o Senhor, meu Deus, mostrar o quanto que o Senhor tem guardado, tem zelado, tem protegido. Mas o Senhor está requerendo algo mais de nós essa noite. O Senhor está requerendo algo mais. O Senhor quer ter livre acesso, sem restrições. Por isso, Pai, abençoa cada lar, cada família. Que cada um, Pai, continue intercedendo pelo seu propósito, pelo seu plano, pelo seu projeto. E que o Senhor, Pai, no tempo certo, venha mostrar a sua fidelidade para com aqueles, Pai, que verdadeiramente entregam a sua vida, os seus planos diante de Ti. Que Deus te abençoe, que você possa entregar tudo ao Senhor nessa noite.